Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a resolução do nosso sexto simulado, né? Esse simulado, então, continha os assuntos sobre números, sistemas de numeração, operações com números naturais, né? E também a gente tinha aquela parte de possibilidades, contagem de possibilidades, né? Então, assim, são os assuntos iniciais aí, né? Que são cobrados no edital. A professora coloca assim que o nível desse simulado foi de média difícil, né? Os assuntos em si não são difíceis, né? Esse assunto inicial ele não tem uma dificuldade, né? Então, o que estava difícil, na verdade, é a interpretação, ver o que precisa fazer, né? Mas assim, nada que as dicas não ajudem, né? Que os bizus que nós passamos para vocês. Então, o que é importante, independente se você foi mal, se você foi bem, tá? Independente. Pegue essas questões que vocês erraram, né? Refaçam, mas passem a limpo, gente. Eu sempre falo, tem uma pastinha com as questões que vocês erraram no simulado. Façam elas sozinhos. Passem a limpo essa questão. Assim vocês nunca vão esquecer, tá? E dessa forma vocês estão melhorando o que seria dificuldade, né? Pensa, se vocês erraram, porque vocês têm uma certa dificuldade naquilo. Se você refaz a tua dúvida, você está, né, melhorando isso. Então, é uma ótima forma de vocês pegarem os assuntos que estão com dificuldade. Tá bom? Vamos lá? Vamos iniciar. Questão de número 1, deixa a prof ficar menorzinha. Quantas possibilidades diferentes existem para escolher um presidente, vice-presidente e secretário em uma empresa com 10 funcionários? Bom, questãozinha de possibilidades. Então, eu tenho 3 decisões a serem feitas. Eu tenho presidente, de presidência, de decisão número 1. Deixa eu colocar aqui, só de decisão. Decisão número 1, que é para presidente. Decisão número 2, que é para vice-presidente. Decisão número 3, que é para secretário, certo? Daí pense assim, a gente tem 10 pessoas, né? Não importa quem, a gente sabe que são 10. 10 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? O que que acontece? Né? Fulano, ciclano, não importa quem seja, né? Quando vocês, vamos supor, você é a pessoa que está responsável pela escolha desse, né, do presidente, vice-presidente e secretário. Inicialmente, né, para você começar, você tem quantas opções para a sua decisão de presidente? Você tem todas as 10, porque você não escolheu ninguém. Então, você tem 10, certo? A partir do momento que você escolheu, vamos supor, eu escolhi o fulano. Fulano vai ser o presidente. Eu já não tenho mais 10. Agora eu tenho quantas opções para a minha decisão 2, que é de vice-presidente? Eu tenho agora 9, certo? Vamos supor, eu escolhi o ciclano. Não tenho mais nem o fulano nem o ciclano como opção, porque eles já estão no cargo de, né, de presidente e vice-presidente. Então, agora eu tenho quantas? Eu tenho 10 menos 2. Eu tenho 8 opções para minha decisão 3, certo? Então, é assim que a gente faz análise. Depois que a gente decidiu, né? A gente já considerou as possibilidades de cada decisão, a gente faz o princípio multiplicativo, né? E multiplica essas decisões aí que a gente verificou que tínhamos, tá? Então, vai ficar, ó, 9 vezes 10, 90. 90 vezes 8, 720. Alternativa D, certo? Belezura? Então, questão 1, alternativa D. Possibilidades, probleminha. Questão 2. Sebastião digitou, em sua calculadora um número que, quando multiplicado por 3, somado com 2 e dividido por 7, produz um resultado igual a 15. O número digitado por ele foi
que a gente faz esse tipo de problema? O prof já falou várias vezes. Quando você tem um número que você não sabe, vai fazendo várias operações e no fim você tem uma resposta, o que a gente faz? De trás para frente, invertendo os sinais, certo? Então, aqui, vamos anotar o que foi feito passo a passo. Então, primeiro ele digitou o número que eu não sei. Ó, daí a primeira coisa que ele fez, ele multiplicou por 3, certo? Primeira coisa que ele fez. Então, já, ó, eu vou riscar aqui o que eu já considerei aqui do problema. Somei 12. Somei 12. Foi a segunda coisa que ele fez, ó. Então, vou tirar também, ó, já considerei essa parte. Depois, ele fez o que em terceiro lugar? Ele dividiu por 7. Dividiu por 7. Vou tirar esta informação também, porque eu já utilizei. E produz 15. O que eu faço agora? De trás para frente, invertendo os sinais, certo? Então, ó, se ele dividiu por 7, qual que é o inverso da divisão? Multiplicação. Então, vou multiplicar por 7. Então, eu vou pegar o 15 e vou multiplicar por 7. 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 1, 7 mais 3, 10. 105. Beleza. Aqui, ele somou por 12. Qual que é o inverso de somar por 12? Subtrair 12. Então, vou pegar o 105, vou diminuir 12 unidades. Vai ficar quanto? Ó, empresta daqui, fica 10. Vai ficar 93, certo? Beleza. Aí agora, antes, o que ele fez? Ele tinha multiplicado por 3. Qual é o inverso de multiplicação? Divisão. Então, agora eu vou dividir por 3. Então, 93 divididos por 3. 3, 3, 9. Para 9 não sobra nada. Abaixo 3. 3 vezes 1, 3. Para 3, nada. Opa, cheguei, prof. 31. Certo? Se vocês ficaram com dúvida lá no dia da prova, o que vocês vão fazer? Vocês vão checar se deu certo, ó. Ah, será que era isso mesmo? Vamos ver. Bom, se eu pego 31, sendo 31 meu número, que é uma coisa que você pode fazer também por alternativa, né, ó. Pego 31, multiplico por 3, quanto que vai estar? 93. Ah, se eu pego 93, somo 12, quanto que vai dar? Opa, 105, beleza. 105, vou lá e divido por 7. Eu tenho que chegar em 15 para estar certo, né? Ó, fica 1, sobra 3, ó. Exatamente o 15. Então, deu certo, né? Ó, cheguei no 15. Então, conferi que a resposta era realmente o 31, tá bom? O número escolhido era o 31. Então, não esqueça. Tem um número, é feito várias operações com ele. Você vai anotando as operações uma a uma e vai fazer de trás para frente, invertendo os sinais. Sempre assim, tá? Quando você vê esse estilo de questão, você já sabe o que fazer. Se não me engano, caiu no Colégio Militar de Curitiba do ano passado uma questão assim, tá? Depois me cobrem que eu passo para vocês, certo? Vamos para a próxima, questão de número 3. Questão de número 3. Numa competição de ciclismo, Alberto dá uma volta completa na pista em 30 segundos, enquanto Renato leva 32 segundos para completar uma volta. Quando Alberto completar a volta de número 80, Renato terá completado a volta de número... Assim, inicialmente, tem muitas pessoas... Vou aproveitar com o óculos aqui, tudo embaçado, deixa eu só... Tem muitas pessoas que acham que esse problema aí é de MMC, porque, tipo, é de encontro, coincidência. Não, nesse caso, ele não tá querendo saber onde eles se encontram, tá? Ele tá querendo saber que volta que um vai ter completado depois de tanto tempo. Então, não é, tá? Não saiam fazendo o MMC, porque não é um problema de MMC, tá certo? Ele não tá querendo encontro, coincidência. Vamos lá. Então, Alberto dá uma volta completa em 30 segundos. Então, o Alberto, ele dá uma volta. Lembra? Sempre que possível, faz um resuminho do problema. Em 30 segundos. Enquanto Renato, R de Renato, leva 32 segundos para dar uma volta, certo? Em 32 segundos. Então, o Renato é mais lento, vai terminar depois, certo?
Alberto, quando Alberto completar uma volta de número 80, Renato terá completado a volta de número. Então vamos lá, a gente já sabe que cada volta do Alberto é 30. Então, quanto tempo ele levou para completar 80 voltas? Bom, se ele leva uma volta 30, se leva duas voltas 2 vezes 30, 3 voltas 3 vezes 30 e assim por diante. Logo, 80 voltas é 80 vezes 30. Logo, é 2.400 segundos para realizar todo esse percurso, certo? De 80 voltas. Ele quer saber agora o que o Renato, né, já completou. O que o Renato completou com esse tempo? A gente sabe o tempo do Renato, né? Então a gente vai pegar o 2.400, que é o total do tempo que passou ali pro Adalberto, o mesmo tempo que passa pro Alberto, perdão, não é o Adalberto, pro Alberto, passa para o Renato, certo? O tempo passa para ambos. Então, eu vou pegar e vou dividir, vou ver quantas vezes 32 cabe em 2.400, porque a cada 32 é a volta do Renato, certo? Então, é este o princípio que a gente considera, certo? Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui, a gente vai ter que pegar todo esse aqui para dividir por 32. 32, quem chega mais perto, né? 2 vezes quanto chega mais perto? 240. Então, se eu pego 32 e faço vezes 7, ó, 7 vezes 2, 14, sobe 1. 7 vezes 3, 21, mais 1, 22. Mais 32 passa disso, então tem que ser por 7 mesmo, certo? Que dá 224. E empresta aqui, aqui fica 10, 4 para 10, 6. Aqui, ó, eu emprestei, certo? Então, aqui fica 3, 2 para 3, 1. Aqui fica 0. Abaixa aqui, que ficou 0, né? E daí, o que que acontece? Quem chega mais perto agora na multiplicação do 32, eu faço 32. Se eu fizer por 5, ó, 5 vezes 2, 10, sobe 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Tá vendo? Então, 75 vezes coube, quer dizer que ele deu 75 voltas. A alternativa é. Entenderam, gente? Não é um problema de MMC. Tá? É um problema de tempo. Tempo passa para o Alberto, tempo passa para o Renato, né? Então, se eu vejo quanto tempo que o Alberto demorou, esse tempo vai ter demorado para o Renato também. Só que o Renato, ele faz outro tempo por volta, então a gente só faz essa divisão. Beleza? Então, questão 3, alternativa aí. Vamos para a questão 4. Soma de todos os números ímpares de 2 algarismos menos a soma de todos os números pares de 2 algarismos é, tá? Então, isso que é a questão de número 4. Bom, pensando aqui, a gente tem uma progressão aritmética. Prof, eu tenho que saber o que é progressão aritmética, que coisa mais louca. Não, pessoal, vocês não precisam saber isso. Vocês vão lembrar aquilo que a prof já falou para vocês. Lembra aquele menino com apenas 10 anos que descobriu, né, a fórmula, né, da soma de progressão aritmética? O que era isso? Nada mais é que nem é que esse problema tá falando. Eu tenho os números a partir do 10, aqui, do 11, dos ímpares, certo? Então, 11, 13, 15, todos com 2 algarismos. Aí depois eu tenho lá por último 97, depois 99, certo? O que acontece? Isso daqui é uma progressão, é o que? Está aumentando de 1 em 1, né? Tá certo? Aqui, ó, de 2 em 2, perdão. Então, do 1 pro 3, ele tá indo de 2. Do 3 pro 15, ele tá indo de 2, né? Então, a soma dos números ímpares vão de 2 em 2, a soma dos números pares vão de 2 em 2. Então, isso sempre se mantém, certo? Então, isso que é o que a prof falou, né? A soma de uma progressão. Eles sempre mantêm
esse padrão de ir de 2 em 2, tá? Então, o nome é difícil, mas basicamente é isso. Ele tá indo na soma de um mesmo número e um mesmo número, certo? Quando é assim, prof, eu posso fazer na mão? Pode, você pode fazer na mão, mas vai demorar muito tempo e você tem muita chance de errar. Então, o que a gente nota? O que o menino notou na época lá? Que os pares dos extremos sempre vai dar o mesmo resultado. Então, aqui, se eu pego 11 e somo lá com 99, eu vou obter quanto? Vamos colocar aqui do ladinho. 11 mais 99. Eu vou obter 110. Opa, eu falo 110, anoto 100. Eu vou obter 110. Vou pegar o outro extremo aqui, outro par de extremos. Eu pego 13, pego 97. 13 mais 97. Tanana, tanana. Opa, prof, deu 110 de novo. Então, sempre vai dar esse valor. Sempre vai dar esse resultado, tá? Então, dependendo de qual é, né, de quanto em quanto você tá indo, se você pegar os extremos, sempre vai dar o mesmo resultado. Então, ele pensa assim, bom, se sempre vai dar o mesmo resultado, eu sabendo quantos pares de números eu consigo formar, eu consigo fazer mais rápido essa soma total, né? Porque eu sabendo quantos pares de números eu tenho, eu sei quanto que a soma dá, eu só multiplico a quantidade de pares vezes essa soma. Fechou. E é esse o princípio, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar o último, mais o último, que é o 99, mais o primeiro, que a prof colocou o 11, falou último, e coloca o 11, né? Professora, fogo, você tá maluca, prof? Vamos colocar com outra cor. Então, a soma dos ímpares, vai ser isso, né? O último mais o primeiro, que a gente já fez aqui, né, ó. O 99 mais 11, que dá 110, vezes a quantidade de pares de números divididos por 2, certo? Então, se eu sei os pares de números, basicamente seria a quantidade de números divididos por 2. Mas vamos fazer isso de uma maneira, de uma vez só, tá? Então, é o último menos o primeiro, vezes a quantidade de números divididos por 2, certo? A quantidade de números divididos por 2. Vamos ver, falta então achar a quantidade de números que eu tenho. Bom, a quantidade de números que eu tenho é o princípio da contagem. O que a gente faz? O último menos o primeiro, mais 1. Então, são 89 números. Não, prof, não pode ser 89 números, porque aqui a gente está indo né? Dos ímpares e ímpares, dos pares e pares. Tá pulando sempre um, né? Então, o que eu tenho que fazer? Quando a gente quer saber a quantidade de números ímpares ou a quantidade de números pares, quando parte de um ímpar e vai até um ímpar, eu sei que eu tenho um ímpar a mais. Então, desses 89, ó, se eu divido por 2, 4 vezes 2, 8. Para 8 nada, deixa a prof sumir um pouco de cena aqui para isso ficar melhor. Aí abaixo 9, que dá por 4. E sobra 1. Esse 1 a mais que sobrou é um ímpar a mais, tá? Então, nesse intervalo eu teria 44 pares e 45 ímpares, que é o que eu quero saber. Então, eu tenho 45 números ímpares, certo? Ó, então, é isso. Pronto. 45 números ímpares. Fechou. Então, repetindo, eu sei que a soma dos pares é 110. Eu preciso fazer quantos pares eu tenho, então vai ser 45 divididos por 2. Prof, mas se eu fizer o 45 divididos por 2, vai dar com vírgula. Então faz o 110 divididos por 2, que não dá, ó. 110 divididos por 2 vai dar 55 vezes 45. Isso daqui vai ser a soma dos números ímpares, certo? Agora eu tenho que fazer a mesma coisa para achar a soma dos pares. Então, vamos pensar nos pares. Os pares, eu tenho lá o primeiro, o 10, depois eu tenho o 12,
depois eu tenho 14, assim por diante. Aí depois eu tenho 96 e o 98, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quantos números eu tenho, que a gente vai ver que vai ser a mesma quantidade, tá? Ó, se eu pego o último menos o primeiro, vai dar os 88, mais um vai dar os 89. São 89 números no total, mas eu quero os pares nesse intervalo. Então, a mesma coisa. Eu vou ter um par a mais do que o ímpar, então são 44 ímpares, 44 ímpares e um par a mais do que o ímpar, então 45 pares, certo? Então, essa é a quantidade de números pares, 45. Opa, 45, certo? Ótimo. Então, agora o que que eu faço? Então, agora eu vou fazer a soma dos ímpares. Então, a soma dos ímpares, dos ímpares, dos pares, aqui eu vou ver a soma dos extremos. 98 mais 10 dá quanto, prof? Dá 108. Se eu pego 96 mais 12, prof, vai dar quanto? Opa, vai dar 108 novamente, né? Então, sempre vai ser essa quantidade, né? Então, essa soma dos pares aqui vai ser 108. Então, como que eu faço, ó? A soma total, então, a soma dos pares será a quantidade de números, que eu sei que é 45, vezes quanto que tá dando essa soma, que aqui tá dando 108, divididos por 2. Entendi, prof. Vou fazer a mesma coisa, ó. Se eu pegar o 45 e dividir por 2 para ver quantos pares de números eu tenho, vai dar um número com vírgula. Para ficar mais fácil, então, eu vou pegar e dividir o 108 por 2. Não vai dar com vírgula, e vai dar 54. Aí vai ficar 54 vezes 45. Opa, prof, pronto, né? Então, o que que eu quero saber? A diferença entre esses dois. Por que que a prof nem fez a multiplicação? Porque, ó, esse daqui vai ser 55 vezes 45. É como se fosse uma tabuada, né? Ó, vamos pensar na tabuada do 45. Eu tenho 45 vezes 1, 45. 45 vezes 2, né? 90. Enfim, o que que é o 90 em relação ao 45? 45 unidades a mais, né? A tabuada vai do 45 em 45. Então, nessa altura, a gente vê, ó, então eu teria lá os 54 vezes 45, dá um resultado, mas eu sei que daí 55 vezes 45 vai ser o quê? 45 vezes, né, unidades a mais. Então, a diferença entre eles, ó, a diferença entre esses dois é 45, né? Ah, prof, eu posso fazer a multiplicação e fazer a diferença? Pode fazer a multiplicação e fazer a diferença. Ó, não tem problema, vocês podem fazer a multiplicação e fazer a diferença, mas podem ter certeza que vai chegar no mesmo número, tá bom? Então, quer ver, ó, a prof vai até fazer isso para vocês. Vou fazer só por desencargo da consciência de vocês, para quem não entendeu, né? Mas eu só vou resumir aqui esse problema. Sei que parece inicialmente, a prof demorou aqui para explicar, mas ele é só o entendimento dele, né? Mas depois que você conseguiu ver, né? Ah, a soma de progressão é só pegar os pares, você ver quantos pares eu tenho, multiplicar pela essa soma que dá dos extremos, fechou. É esse princípio, tá? Então, ó, eu sei que a soma dos ímpares deu o quê? 55 vezes 45. E eu sei que a soma dos pares, P de par, deu 54 vezes 45, tá? Então, é uma diferença de 45. Se você quiser fazer a soma, vocês fazem, ó, 45 vezes 55
55 vezes 55 dá 25, sobe 2. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. E aqui vai ficar a mesma coisa. Então, ó, fica 5, fica 7, fica 4, fica 2. Essa é a soma dos ímpares. Agora eu vou fazer a soma dos pares. Quanto que é a soma dos pares? É 45 vezes 54 agora. 5 vezes 4, 20. Sobe 2. 4, 4, 16, 7, 18. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. Ó, então dá 5, dá 13, dá 4 e dá 2. Agora, o que que eu faço? Ele quer a diferença entre a soma dos ímpares com a soma dos pares. Daí você faz a diferença, ó. Agora, prof, faz a diferença. 2.475 menos 2.430, olhe lá, 45. Mas tá vendo que a prof conseguiu chegar só por analisando ali antes, né? Mas eu estou aí. Vamos. Questão de número 5. Duas urnas contêm o mesmo número de bolas. Quantas bolas conterá a segunda urna mais que a primeira? Se tirarmos 23 da primeira e passarmos para a segunda. Isso daqui é uma polêmica, eu sei, vocês, de princípio, vocês colocam o resultado, mas depois vamos analisar com calma e vocês vão entender melhor. Eu não sei quanto que tem em cada urna, não sei, mas contém o mesmo número de bolas. Quantas bolas conterá a segunda urna mais que a primeira se tirarmos 23 da primeira e passarmos para a segunda? Então, ó, aqui eu tô tirando 23 e tô colocando essas 23 bolas aqui, certo? Melhor coisa para vocês entenderem bem esse problema, tá? Se esse daqui, não importa a quantidade que um tem, o outro tem. O que importa é colocar o mesmo número. Vamos colocar que cada urna tem 100. Então, essa tem 100 e essa tem 100, certo? Se eu pego de uma e tiro 23, eu vou pegar esse 100, vou tirar 23, ó, vamos subtrair 23, né, dessa quantidade. A gente vai ficar com quantos nessa urna? A gente vai ficar com 77 nessa urna, certo? Beleza, então vou colocar agora o número atual em vermelho. Então, ela ficou com 77. Aí, prof, o que aconteceu com a outra? Essa outra está recebendo 23, então eu tenho 100 mais 23. Então, eu tenho 123, certo? Então, agora eu vou colocar lá em vermelho quanto que ficou nessa outra urna. 123. O que que ele quer saber? Quanto essa segunda ficou a mais do que essa daqui. Então, eu vou fazer a diferença. 123 menos 77. Empresta, que fica 13. 7 para 13, 6. Esse ficou 1. 7 para 11, 4. 46. Tá vendo? Porque pensem, gente, na primeira urna, não importa quanto que ela tem de quantidade, não importa. Ela perdeu, então ela ficou com uma quantidade a menos. Vamos pensar numa régua assim, né? Numérica. Não importa quanto essa urna tinha de quantidade, a primeira urna. Ela perdeu, então ela tá com menos, ela regrediu, ela ficou com uma quantidade menor. 23 unidades a menos, certo? A segunda urna, ela tinha essa mesma quantidade aqui da primeira, né? Essa é a primeira urna, essa é a segunda urna. Essa segunda urna, ela ganhou 23 bolas. Então, se a gente pensar na diferença que a gente tem daqui até aqui, ó, eu tenho 23 mais 23, eu tenho 46, tá certo? Mas se ficar ruim de entender com a reta numérica, melhor coisa, crie um número. Não importa, o que importa é você criar esse número
igual para as duas, que é a condição que ele coloca, ó, o mesmo número de bola nas duas urnas. Então, eu criei, tem 100 numa, vai ter 100 na outra. Daí, você faz a operação certinho e compara. Show de bola, tá bom? Então, letra D. Questão 6. Uma pessoa deposita em um banco no mês de janeiro R$60 e continua depositando em cada mês seguinte 5 a mais do que no mês anterior. Considerando todos os depósitos feitos de janeiro a dezembro, qual foi o total depositado? Então, vamos lá. Então, uma pessoa deposita em um banco no mês de janeiro, depositou lá em janeiro, R$60, certo? E continua depositando em cada mês seguinte 5 a mais do que no mês anterior. Então, em FEV, 65. Considerando que todos os depósitos feitos de janeiro a dezembro, qual foi o total depositado, tá? Então, o que a gente está vendo aqui? É o mesmo princípio da soma de progressão. Então, ó, em janeiro ele depositou 60, em fevereiro ele depositou 5 mais do que do mês anterior, em março ele foi lá e depositou 5 a mais, depositou 70, então tá indo de 5 em 5, certo? Aí a gente tem março, aí a gente tem quanto? Abril, a gente tem todos os meses. Vou fazer até abril aqui só para mostrar uma coisa para vocês, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho 75. Eu posso ir continuando na mão até dezembro? Pode, até porque não é difícil, são 12 números, não é difícil fazer isso. Vocês podem ter feito isso, sem problema nenhum. Depois somar tudo. Mas, ó, vamos pegar um princípio do que tá acontecendo aqui. Nesse daqui, eu fiz o quê? Os 60 mais 5 vezes 1. Perfeito, porque passou um mês no mês de janeiro. Então, no mês 2, certo? 2 está para o mês de janeiro, né? Que é o mês 1, passou 1, certo? 2 menos 1, 1. Março, eu tenho 60 inicial, mais 2 meses que passaram de janeiro vezes 5, que dá certinho, ó, 60 mais 10, que dá os 70. Vou fazer o abril, tá? Ó, é o 60 inicial, abril é mês 4, 4 menos 1 dá 3, então 3 vezes 5, então vai ficar 60 mais 15, dá 75. Ótimo! Então, quer dizer que lá em dezembro, seguindo nesse princípio, vamos lá, só montar aqui, ó. Se a gente pegar lá dezembro, vai ser quanto? Vai ser, agora eu vou colocar aqui o cálculo embaixo, aqui, ó. Vai ser 60 mais 11 vezes 5. Então, vai ser 60 mais 55. Então, vai ser, ó, 115, certo? Então, lá no mês de dezembro foi isso. Daí você vai falar, prof, não tem essa resposta, mas calma. Ele não quer saber quanto que foi depositado no mês de dezembro, ele quer saber qual foi o total depositado. Então, é o 60 mais 65 mais 70 mais 75 mais 80 até 115. Progressão. De novo, lá o que o menino de 10 anos descobriu. Então, eu tenho que saber quantos pares de números eu tenho de janeiro, né, até dezembro. Então, são 12 meses, eu tenho 6 pares de números, certo? E agora eu só preciso saber a soma dos extremos. Vamos fazer a soma dos extremos? Vamos! Então, a gente já sabe que no primeiro ele tinha 60 e a gente sabe que no último ele tinha 115. Então, o primeiro mais o último, né, que é os extremos, 115 mais 60, dá 175. 175 vezes quantos pares de números eu
quantos pares eu tenho de janeiro até dezembro? Se são 12 meses, eu tenho 6 pares, então vezes 6. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 7, 42. 42 mais 3, 45, sobe 4. 6 vezes 1, 6 mais 4, 10. 1050. Alternativa D, tá bom? Mais um exercício que a gente usou o raciocínio lá, né, de progressão. Então, lembrando, tem que saber quanto que dá a soma dos extremos, né? Que a gente viu que dá 175 e quantos pares de números eu tenho. Como eu tenho 12 números no todo, né, que são 12 meses, 12 divididos por 2 são 6 pares. Então, 6 vezes 175, 1050. Questão de número 7. Na Semana no Meio Ambiente, no Colégio Militar do Recife, foram plantadas 10 árvores em linha reta. Sabendo-se que a distância entre duas árvores consecutivas é 12 metros, determine a distância entre a primeira e a última árvore. Entre parênteses, desprezar o diâmetro das árvores durante seus cálculos. O valor encontrado é... Gente, eu já fiz vocês em sala terem as árvores, serem os postes, né? Uma pegadinha bem típica que cai nos colégios militares, que vocês não vão cair, né? A gente sabe que, vamos supor que se são 3 árvores, eu tenho 3 árvores. Ó, meu desenho lindo, maravilhoso, né? Eu sou demais no desenho. Muito obrigada. Não precisa me elogiar que eu sei. Ótimo, eu tenho 3 árvores. Eu tenho quantas distâncias? 2, certo? Não pode esquecer disso. É sempre, né? A gente tá querendo saber quantas distâncias, porque eu quero saber esse tamanho aqui, né? Então, são 2 distâncias, se fosse, né, nesse caso. Mas nesse problema aqui, ele fala que foram plantadas 10 árvores. Então, se são 10 árvores, são 9 distâncias, né? 9 distâncias. Então, iguais, né? Então, são 12 vezes 9. 9 vezes 2, 18, sobe 1. 9 vezes 1, 9 mais 1, que subiu 10. Então, ao todo, são 108 metros. Alternativa C. Questão 7, alternativa C. Questão de número 8. No jardim do Instituto Ricardo Brennanden, avestruzes e coelhos, contando-se ao todo 58 cabeças e 178 pernas. Quantas são as avestruzes? Gente, esse problema aqui, indicação. Vamos pensar por alternativa, tá? Por quê? Porque a gente tem dois pensamentos, né? A gente sabe que as avestruzes, elas têm, ó, avestruz, elas têm quantas pernas, né? Porque a gente tem avestruz e coelho. Deixa a prof escrever aqui, ó, avestruz, e a gente tem os coelhos. As avestruzes, elas têm 2 pernas. Os coelhos têm 4 pernas, certo? Então, vamos pensar o seguinte. Então, contando-se ao todo, 58 cabeças. Então, a gente sabe que são 58 animais, certo? Então, se a gente pensar nas quantas avestruzes, vamos considerar, né? Então, são 58 animais. A gente vai pensar lá, prof, se são 27 avestruzes, então vamos pensar nessa condição. Se são 27 avestruzes, vou pensar aqui embaixo melhor. Sendo a alternativa A, 27 avestruzes. Avestruzes. Se são 27 avestruzes, são 58 animais, né? Porque são 58 cabeças. Eu vou tirar 27. Vai ficar 31 coelhos. Aí eu tenho que bater a quantidade de cabeças, de pernas, por exemplo, né? Por quê? As pernas têm que dar certo com essa relação de 2 para os avestruzes e de 4 para os coelhos. Então, vamos pensar lá. Se tenho 27 avestruzes, eu vou pegar 27, vou multiplicar por 2, que cada
Avestruz tem 2, então vai ficar 14, sobe 1, 2, 2, 4, mais 1, 5. 54 pernas das avestruzes. Dos coelhos vão ser 31 coelhos vezes 4, vão dar 124. Aí eu vou somar as duas coisas. Se for a resposta certa, tem que totalizar 178. Vamos ver se dá 178. O prof não somou aqui, ó. 4 mais 4, 8. 5 mais 2, 7. Opa, já de cara deu alternativa A, tá vendo? Porque deu certinho 178 pernas, né? Então, considerando as duas pernas das avestruzes e as 4 pernas dos coelhos. Então, deu certo com 27, já de cara a gente achou, tá? Então, a melhor forma de fazer esse problema é por alternativa, porque a gente tem muitas variáveis, né? Pense, a gente tem as pernas das avestruzes, as pernas dos coelhos, que são diferentes, e a quantidade de avestruz e a quantidade de coelho. Então, se a gente vai por alternativa, a gente já tá... Ah, então são 27 avestruzes, você já pressupõe, né, só tirando da quantidade total de cabeça, você já acha a quantidade de coelhos, né? E em cima disso, você vê se bate a quantidade de pernas. Se bateu a quantidade de pernas, é porque é a alternativa certa. Tá bom, gente? Bem tranquilinho. Por alternativa. Não por alternativa, eu não indico, tá? Então, se cair um problema assim, que eles costumam colocar, às vezes é galinhas, porcos, né? Então, vocês sempre vão pensar assim, vocês vão por alternativa e vão bater. Vocês vão saber, a galinha só tem 2 pernas, o porco só tem, o porco tem 4. Então, se eu considerar o que ele tá falando aqui nessa alternativa, tem que bater a quantidade de pernas para cada um, tá bom? É a melhor forma de resolver esse tipo de questão. Alice sonhava em achar o tesouro e comprar várias roupas. Ela compraria 3 calças, preta, azul e rosa. Compraria ainda 6 camisetas, rosa, preta, branca, azul, amarela e lilás. Pensou também em comprar 4 sandálias, branca, preta, rosa e lilás. E claro, não poderiam faltar os acessórios. Ela compraria 5 pulseiras, prata, preta, rosa, branca e lilás. Com essas compras, Alice montaria conjuntos, calça mais camiseta, mais sandália mais pulseira. Um número máximo desses conjuntos que a Alice poderia montar é questão de possibilidades. Eu vou verificar todas as minhas decisões, que nesse caso são quantas? Calça, decisão número 1, camiseta, decisão número 2, sandália, decisão número 3 e pulseira, decisão número 4. Não coloca nenhuma restrição, então não tem que fazer nenhum outro tipo de análise. Ele não fala, se eu usar uma pulseira tal, não posso usar uma saia tal. Não. Então, a gente considera todas as quantidades nas decisões. Então, nas camisetas, nas calças, perdão, a gente tem 1, 2, 3. 3 na decisão de número 1. De camisetas, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Da decisão de número 3, a gente tem, que são as sandálias, a gente tem 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e 4. E das pulseiras, a gente tem quantas pulseiras? 5 pulseiras. 1, 2, 3, 4, 5. Ele até fala a quantidade aqui antes, né? 5. Muito bem, agora a gente só tem que multiplicar tudo, princípio multiplicativo. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 6, 18. 20 vezes 18, 360. Então, alternativa E. Beleza? Princípio multiplicativo direto. Questão de número 10. Pessoal, essa questão a gente fez adaptada, uma questão que já tinha caído no Colégio Militar de Recife, onde as letras era CMR, né? Então era daí a primeira aqui era CCC, aqui MMM, RRR, né? E daí dava as respectivas somas aqui. A gente só adaptou porque a gente já tinha feito o exercício em sala. A prof tinha notado que vocês ficaram com dificuldade nessa questão. Eu quis colocar ela novamente para ver se vocês tinham
pegar do jeito e verifiquei que vocês continuaram com dificuldade, né? Mas então, o que eu indico, né? Prestem atenção agora na explicação da prof, mas tentem fazer mais questões nesse estilo, né? Peguem várias provas, façam várias questões nesse estilo para vocês ficarem cada vez melhores nesse tipo de questão, tá bom? O que a gente tem que avaliar? Ele diz aqui que, né, que cada letra corresponde a algarismos distintos. Então, isso é muito importante. E depois que a gente descobre, também tem que lembrar que não é o que ele quer saber isso no final. Gente, o que é importante aqui? Primeira coisa, está somando sempre o mesmo número aqui, ó. Então, aqui na unidade eu tenho a mesma soma, aqui na dezena eu tenho a mesma. Aqui deu U, aqui deu P. Se é a mesma soma e dá uma coisa diferente da outra, é por quê? É porque só pode ter dado encavalamento, teve que ter subido algum número aqui, certo? Né? Então, o agrupamento que a gente fala, né? O encavalamento teve que acontecer. Ou seja, a soma de P, I mais U, a soma, o π ali, tem que ter dado um número maior, a soma maior do que 10, certo? Então, nesse sentido, né, a gente pode pensar, tá? Então, eu tenho a opção de que quem sobe aqui pode ser a partir de 1 e pode ir até quanto? Bom, não sei, eu tenho 3 algarismos. Se eu pensasse neles iguais, a maior soma possível neles iguais seria 9 com 9 com 9. Então, 9 vezes 9 vezes 9, né? 9 mais 9, perdão, aqui, ó. Tô fazendo vezes. 9 mais 9 mais 9 é a mesma coisa que 9 vezes 3, dá 27. Então, sendo 9 aqui, que a gente sabe que não pode ser tudo igual, mas a maior soma possível com 3 algarismos daria 27, ou seja, o maior número que pode subir aqui é o 2. Então, aqui pode ser 1 ou 2, certo? Que sobe, o número que sobe. E você vai perguntar, prof, mas por que você está querendo saber o número que sobe? Porque com isso a gente avalia mais uma coisa aqui, ó. A gente vê que aqui é I e aqui esse último é I, certo? O que a gente nota? Quando a gente faz essa soma aqui de cada pio aqui, sobe um número. Como esse último aqui não tem mais ninguém, ele vai descer. O número que subiu desce. Ou seja, né, esse I aqui é justamente o número que está subindo. Então, esse I aqui é o número que está subindo, que a gente acabou de entender que ele tem que ser 1 ou 2, certo? 1 ou 2, obrigatoriamente, porque no máximo é 2 se fosse tudo igual. 9, né? Com 3 números. Não tem como dar uma soma maior que 2 no agrupamento, no encavalamento aqui em cima. Logo, o I, que é o número que vem, quem subiu fica aqui do lado, que é o próprio I, então, ele tem que ser ou 1 ou 2, certo? Com certeza. Ótimo. Então, agora, vamos avaliar uma outra coisa. A minha soma total aqui, eu sei que tem que ser 1 ou 2. Ótimo. Será que dá para ser 1? Será que 1 com certeza vai ser, mas será que dá para ser 2? Isso que a gente vai avaliar. Porque como agora eu já sei que aqui um desses números é 1 ou 2, vamos colocar ele sendo 2. Se deu encavalamento, né? Para essa soma ser 2, quem sobe aqui, né? Isso aqui, quem subiu tem que ser o 2. A soma com os outros algarismos teria que ser quanto? Teria que ser no mínimo, né? Para somar 20, né? Porque o primeiro número do encavalamento é 20, vai até 29, né? Se fosse uma soma assim. Mas pensando no menor número, teria que dar 18 aqui, certo? O P mais U teria que dar no mínimo 18 para que a soma desse 20 e aqui desse 0, por exemplo, e subisse 2, né? Pensando assim. Então, eu colocando o I como sendo 2, a minha soma aqui no mínimo
de P mais U teria que ser 18, no mínimo, para subir 2, né? Para dar uma soma 20. 2 mais 18 dá 20. Mas tem como P mais U ser 18? Porque pensem, os números não podem ser iguais, certo? Os números não podem ser iguais. Então, vamos supor que o P fosse 9, o U teria que ser 8. E a soma dá 17. Então, a maior soma que eu consigo fazer é 17, não é 18. Então, nunca vou conseguir fazer uma soma somando 2 aqui e fazendo o encavalamento 2. Logo, não pode ser 2. Então, pronto, eu já descobri o I. O I tem que ser 1, obrigatoriamente. Não tem como ser outra coisa. O I tem que ser 1. Ótimo, prof. Então, isso daqui já é certo. I igual a 1. I igual a 1. Ótimo. Agora, eu sei, então, que a minha soma aqui, que vai subir meu encavalamento, ele tem que ser, né, de 10 até 19. Beleza. Mas tem um outro detalhe, ó. Ele diz que esse último aqui, ó, vai estar aqui, ó. O U é aqui e o U é aqui. Olha que interessante. Como que eu consigo fazer isso, né? Se a gente pensar numa soma de 3 números, para que eu consiga fazer esse número aqui ser igual aqui embaixo na soma, ou as minhas opções seriam esse aqui igual a 0, né? Daí aqui seria 1, ou a minha soma daqui dando um número que termina com 0, né? No caso 10, 20 a gente sabe que já não daria. Então teria que ser 5 e 5, por exemplo. Que dá 10, daí sim, vamos supor que U é 2, daí a sominha dá 12. Então, U e U, beleza. Então, a gente sabe, obrigatoriamente, que essa soma aqui tem que dar 10, para que U seja igual a U aqui, né? O I a gente já sabe que é 1, pronto. Eu já sei que meu P tem que ser 9 para dar 10. Então, 9 mais 1 que dá 10. Perfeito. Então, P eu já achei. Então, eu já achei que P é igual a 9, já achei que I é igual a 1. Eu só falta achar o U, né? Só falta eu achar o U, né? Só falta eu achar o U. Tô falando português, a professora Daiva vai brigar comigo, né? Fala, nossa, professora, o que você tá falando? Então, mim não faz nada, cara pálida. Então, eu preciso achar o U. Como que eu faço para achar o U? Muito bem. Vamos analisar como que eu posso achar o U. Eu sei aqui outra coisa, que o P que vem aqui, ó, é o mesmo. Então, aqui eu sei que P tem que ser 9, ó. Já sei aqui que o P é 9. E o U, ele é uma unidade a menos, porque a minha soma aqui que a gente faz, aqui P mais I mais U, ele daria U se não fosse o encavalamento aqui, certo? O número 1 que subiu, que a gente já sabe que é 1 que subiu. Logo, a soma aqui é uma unidade a menos, então U tem que ser igual a 8. Uma unidade a menos que 9. Daí dá certinho, ó. 9 mais 1, 10. Mais 8, 18. Então, fica 8, sobe 1, certo? Aí, mesma coisa, 18 mais 1, 19, sobe 1. 18 mais 1, 19, sobe 1. 18 mais 1, 19, sobe 1. Então, pronto, ficou certinho, ó. Tá certo? Então, pronto, descobri todo mundo. P igual a 9, I igual a 1, U igual a 8. Agora, eu só vou montar a operação aqui. Então, a operação vai ser P mais U, ou seja, 9 mais... P mais I, perdão. P mais I, que é 9 mais 1, vezes U, que é 8. 9 mais 1, 10, vezes 8, 80. Nossa, que número horroroso, professora. Tá certo? É só isso. Vamos para a próxima questão. Ah, tá aqui, ó. Alternativa C. Questão de número 11. A patrulha terrestre seguiu seu caminho até a cidade de Zé Lixão. Chegando lá, Pedro perguntou ao prefeito qual era o número de habitantes da cidade. E o prefeito respondeu: minha calculadora tem 6 algarismos. Eu digitei nela o maior número possível, do qual subtraí o número de habitantes da cidade, obtendo como resultado este número aqui, 868.071. Considerando as informações do prefeito,
Pode-se afirmar que o número de habitantes da cidade é... Faltou um é. Ó, então, ele fala assim, a minha calculadora tem 6 algarismos. Eu digitei nela o maior número possível. Então, 999, ele não fala que é distinto, então esse é o número que ele digitou. E subtraí o número de habitantes da cidade e obtive esse daqui. Então, a pergunta do problema é o número de habitantes. Só deixa eu colocar aqui certo aqui. O número de habitantes. Esse número de habitantes, que não foi dado, é o subtraendo dessa conta. Quando quem não é dado é o subtraendo, eu não posso somar o minuendo com o resto, porque eu vou ter um número maior do que o próprio minuendo. Não, né? Então, quando é o subtraendo, o termo que você quer descobrir, lembrem-se, para achar o subtraendo, tem que subtrair o minuendo menos o resto, tá? Para achar o subtraendo. Então, agora sim eu vou ter a minha resposta. Deixa eu sair de cena. Então, agora a gente só calcula aqui. Dá 8, dá 2, dá 9, dá 1, dá 3, dá 1. Então, 131.928. Então, questão 11, alternativa A, tá bom? Questão 12. Rita sonhava em comprar muitos livros, pois ela adorava ler. O último livro que ela leu era numerado começando da página 1 e foram usados 261 algarismos. A quantidade de páginas numeradas foi... Gente, é questão de contagens. A prof já mostrou para vocês quantos números tem com um algarismo. A gente tem do quê? Do 1 até o 9. O último, menos o primeiro, dá um 8, mais 1. Então, são 9 números. Todos os números aqui têm um algarismo. Então, são 9 algarismos ao todo, no intervalo de 1. Com 2 algarismos, eu tenho da onde até onde? Eu tenho do 10 até o 99. Aí seria o último, menos o primeiro, que dá 89, mais 1, dá 90 números. Todos esses números têm 2 algarismos, então vezes 2 dá 180 algarismos. Então, de 1 até 99, eu tenho quantos algarismos? 9 mais 180 dão 189 algarismos. O que eu consigo entender? Que a quantidade de até a página que eu vou, que eu não sei, com certeza vai ter 3 algarismos. Porque, ó, passou aqui de 189, né? Então, é um intervalo com 3. O intervalo com 3 vai do 100 até eu não sei qual número, porque é justamente o número da página que eu quero saber. Mas, prof, como que eu descubro, então? Eu vou fazer aquele raciocínio que até caiu nessa questão do simulado. Eu vou fazer de trás para frente, invertendo os sinais, porque eu sei o passo a passo para achar a quantidade de algarismos. E eu sei quantos algarismos tem que ser exclusivamente com 3. Como que eu sei? Bom, eu sei que até 99, que são com 2 algarismos, e com 1, eu usei 189. Então, a diferença aqui, 161 menos 189, ó, empresta, dá 2, aqui fica 5, 8 para 15 dá 7, e aqui, então, são 72 algarismos com 3, certo? São 73 algarismos com 3. Então, eu sei que eu usei 70 algarismos com 3. Então, eu sei que o passo a passo é... Primeiro, eu faço o último, que eu não sei, né? O último, menos o primeiro, que é 100. Depois, o que eu faço? Somo mais 1. Depois, o que eu faço? Multiplico por 3. Então, eu vou fazer de trás para frente, invertendo os sinais. Dá 62, eu coloquei 73. De trás para frente, invertendo os sinais. Então, se antes eu multiplicava por 3, eu vou dividir por 3. Então, 72 divididos por 3, 3 vezes 2, 6. Sobra 1, fica 12, vai ficar 24. Beleza. Então, ficou 24. Antes eu somava mais 1. O inverso de somar mais 1 é diminuir mais 1. Então, vai ser 24 menos 1. Fica 23. Antes eu subtraía 100. Então, agora eu vou adicionar 100. Então, é 100 mais 23 dá 123, certo? Então, é a questão A. Pessoal,
Acharam muito difícil dessa forma? A outra forma de fazer esse problema é por alternativa. Como assim, prof, por alternativa? Bom, vocês sabem fazer o princípio da contagem, daí vocês vão lá e vão fazer por alternativa. Se vocês acham complicado fazer assim, ó, a gente já descobriu que até a página 99 iam 189 algarismos. Ah, vamos pensar que a letra A, que no caso é realmente. Então, com 3 algarismos, seria da página 100 até a página 123. Aí eu vou fazer o último menos o primeiro, mais 1, dá 24. Nesse intervalo, todos os números têm 3 algarismos, então vezes 3 dá 72. Então, são 72 algarismos com 3. Agora eu vou somar tudo. Então, eu vou pegar, deixa só a prof sumir de cena aqui. Então, eu vou pegar 189, vou somar com 72, que vai dar justamente os 261 algarismos, tá bom? Então, uma outra forma de fazer esse problema é por alternativa, tá ok? Ele é o inverso do que costuma, né? Que normalmente eles falam quantos algarismos tem no intervalo de tal número a tal número. É que é o inverso. Ele quer saber, ele dá a quantidade de algarismos e quer saber, né? Ele dá a quantidade de algarismos e quer saber o número. É o inverso, tá bom? Então, a dica é fazer por alternativa também. Questão 13. Em uma determinada cidade, o prefeito inaugurou uma vila com 100 casas novas. Antes de entregá-las, a população lhe pediu ao marceneiro que confeccionasse diversas placas com os algarismos de 0 a 9 para compor os números dessas 4 casas. A vila teria as casas de número 201 a 300 e, portanto, para identificar cada casa seriam usadas 3 placas, cada uma delas correspondendo a um único algarismo. Assim, quantas vezes no total foram utilizadas placas com algarismo 2, placas com algarismo 3 e placas com algarismo 4? Gente, a gente pode pensar o seguinte, né? A gente vai usar o método CDU, lembrar que o método CDU é aquele método que a gente identifica, se pode aparecer na unidade, se pode aparecer na dezena, se pode aparecer na centena, enfim, né? Para daí a gente conseguir considerar o total de algarismos, né? Então, aquele considera com o algarismo 2, aquele considera com o algarismo 3 e aquele considera com o algarismo 4. Então, a gente vai usar o CDU para o 2, para o 3, para o 4. Só que cuidar, né? Lembrar que o método CDU, ele acontece de 1 até o número, até o intervalo considerado. Então, o que eu vou fazer? Em todos os casos, né? Eu sei que é de 1 até 300, seria o método direto do CDU. Só que como ele quer a partir do 201, eu vou tirar de 1 até 200, quem sobra é o de 201 a 300, se a gente pensar, né? Se eu sei quantos números, quantas vezes um algarismo aparece de 1 a 300 e tiro quantas vezes ele aparece de 1 a 200, o que sobra é quantas vezes ele aparece de 201 até 300, né? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer com 2, vou fazer com 3, vou fazer com 4. Então, vamos começar com o 2. Primeira coisa, eu vou ver quantas vezes ele aparece de 1 a 300 e vou ver quantas vezes ele aparece de 1 a 200. Vou fazer a mesma coisa com o 3, quantas vezes ele aparece de 1 a 300. Depois eu vou ver quantas vezes ele aparece. Eu vou assumir daqui que é melhor, né? Pra gente ficar com mais espaço. Depois eu vou ver quantas vezes ele aparece de 1 a 200. A mesma coisa com o 4. Eu vou ver quantas vezes ele aparece de 1 a 300. E depois eu vou ver quantas vezes ele aparece de 1 a 200. Para todos eles. Então, vamos lá. O 200, ele pode aparecer... Vou usar... Opa. Ele pode aparecer na unidade? Pode. Então, vou criar um número com 2 na unidade. Até 300, ele pode aparecer na unidade. Até 300, o 2 pode aparecer na dezena? Pode. Então, vou criar um número com 2 na dezena. Até o 300, o 2 pode aparecer na centena? Sim. Então, eu vou criar um número com 2 na centena. Lembrando que a gente sempre vai formar o maior número possível com esse algarismo
na casa considerada. Então, aqui, de 1 a 300, qual o maior número que eu consigo formar com 2 na unidade? É o 292. Qual o maior número que eu consigo formar com o 2 na dezena? É o 229. Com 2 na centena, é o 299, certo? Até 300. Vou apagar os algarismos de número 2, quem sobra eu somo mais 1. Então, vai ficar, deixa eu fazer um risquinho aqui assim pra gente conseguir fazer soma. 29 mais 1, né? Quem sobrou fica 29, 29 mais 1 é 30, 29 mais 1 é 30, e aqui 99 mais 1 é 100. Então, se eu fizer a soma de tudo aqui, ó, vai ficar 160, certo? Com tudo. Então, são 160. Agora, eu vou considerar até, de novo, né? Agora com até de 1 a 200. De 1 a 200, o 2 pode aparecer na unidade? Pode. De 1 a 200, o 2 pode aparecer na dezena? Pode. O 2 pode aparecer na centena? Pode. Então, vou criar números com eles nessas casas decimais. Vai lá. Com 2 na unidade, até 200, qual é o maior que eu consigo formar? 192. Com 2 na dezena, qual é o maior que eu posso formar? 129. Com 2 na centena, qual é o maior que eu posso formar? O próprio 200, né? Retiro os 200, quem sobra? Depois com 3, de 1 a 300 e de 1 a 200. Então, tá, apaguei aqui, quem sobrou, eu vou somar mais 1. Então, 19 mais 1, 20. 19 mais 1, 20. 0 mais 1, 1. Então, vai ficar 41. Ótimo. Então, descontando aqui, né? Vai ficar 160 menos 41. Então, nesse intervalo com 2, vai ficar quanto? Vou fazer aqui em cima, ó. Ficou 160 menos 41. Ficou 119, tá? 119. Então, esses são a quantidade de vezes que o algarismo 2 aparece de 201 a 300, porque eu fiz isso, eu descontei quantas vezes, ó, deixa eu fazer aqui no cantinho. Eu sei que de 1 a 300 ele aparece 160 vezes. Eu tô diminuindo 41, por quê? Porque 41 vezes ele aparece de 1 até 200, então quem sobra é de 201 a 300. Então, dá 219, tá? Então, 219 vezes ele aparece, ó, o 2 aparece de 201 a 300, tá? Então, eu vou circular, essa daqui vai ser a quantidade, deixa eu até colocar com uma caneta de outra cor. Eu vou colocar aqui vamos colocar esse bordô. Então, esse daqui é o primeiro número importante. Tá? Então, 119 vezes que o 2 aparece. Beleza. Agora, vamos fazer a mesma análise com o 3 e com o 4. Então, quantas vezes o 3 aparece de 1 a 300? O 3 pode aparecer na unidade? Pode. O 3 pode aparecer na dezena? Pode. Até a 300, né? De 1 a 300? Pode. Ele pode aparecer na centena? Pode. Agora, eu vou formar os maiores números possíveis com ele nessas casas decimais. De 1 a 300. Qual o maior número que eu posso formar com ele na unidade? O 293. Com ele na dezena, o 239. Com ele na centena, é o 300. Certo? Até 300. O que sobra, eu somo mais 1. 29 mais 1, 30. 29 mais 1, 30. 0 mais 1, 1. Então, vai ficar 61 vezes. Aqui, de 1 a 300. Só que eu tenho que descontar quantas vezes ele aparece de 1 a 200. Vamos fazer de 1 a 200. De 1 a 200, ele pode aparecer, o 3 pode aparecer na unidade? Pode. Vou criar um número com 2 na unidade. Ele pode aparecer na dezena? Pode. Eu vou criar um outro número com 3, não é 2, com 3 na dezena. Eu posso colocar ele na centena? Não. Até 200, não. Então, só vou criar dois números. Dois números com eles nessas casas decimais. Qual o maior número com 3 na unidade?
até 200? 193. Qual é o maior número com 3 na dezena até 200? 139. Quem sobra, eu somo mais 1. Então, 19 mais 1, 20. 19 mais 1, 20. Então, 20 mais 20, 40. Agora, eu vou descontar 40 vezes que ele aparece até 200, menos 61 vezes que ele aparece até 300, vão sobrar 21 vezes que ele aparece. Então, agora a gente já sabe, né, que ele aparece aqui, ó. Opa! Ele aparece 21 vezes. Agora, a gente sabe que o 3 aparece 21 vezes. Agora falta com o 4. Vamos fazer o mesmo método com o 4. É claro, a prof explicando demora, mas aqui vocês fazem rapidinho, tá? Depois que vocês entenderam. O 4, de 1 a 300, pode aparecer na unidade? Pode. Vou criar um 1 com 4 na unidade. Ele pode aparecer na dezena? Pode. De 1 a 300, ele pode aparecer na centena? Não. Né? Então, eu só vou criar dois números. Um com ele na unidade, um com ele na dezena. Então, o maior número de 1 a 300, que o 4 pode ficar na unidade. Então, é o 294. Com o 4 de 1 a 300 com o 4 na dezena. É o 249. Risco, quem sobra soma mais 1. 29 mais 1, 30. 29 mais 1, 30. 30 mais 30, 60. Agora até 200. Quantas vezes... Vamos de novo, quantas vezes ele pode aparecer de 1 a 200? O 4 pode aparecer na unidade? Pode. Ele pode aparecer na dezena? Pode. Ele pode aparecer na centena? Não. Então, só vou criar dois números com ele nessas casas decimais. O maior número com 4 na unidade até 200 é o 194. Com 4 na dezena até 200 é o 149. Tiro aqui, quem sobe eu somo mais 1. 20, 20, 20 mais 20, 40. Então, eu vou tirar 40 de 60, vai me sobrar 20, tá? Então, 20 vezes que o 4 aparece. 20 vezes que o 4 aparece. Agora, o que eu faço, gente? Eu vou somar tudo. Vou somar todos os números. Vamos somar todos os números, então, de cada um. Então, ele aparece 119 vezes o 2, 21 vezes o número 3 e 20 vezes o número 4. Fica 10, sobe 1, 2, mais 2, mais 2, aqui fica 6. No total, 160 vezes a alternativa A, tá? Então, esse daqui, questão do método CDU, questão 13. Vamos para a próxima. Questão 14. É importante estudar o sistema de numeração indo-arábico, conhecer suas classes e ordens. Sobre o assunto foram realizadas as seguintes afirmações. O número 630.420 é formado por 6 centenas de milhar, 3 dezenas de milhar, 4 centenas e 2 dezenas. Pessoal, o que acontece? Aqui a gente já coloca unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena da classe de milhar, né? Unidade simples, classe das unidades simples, classe das milhares. Ele é formado por 6 centenas de milhar, certo? 3 dezenas de milhar, certo? 4 centenas, certo? E 2 dezenas, certo? Né? Então, esse daqui tá certo. Então, 1, ok. Então, ele quer as opções corretas. Então, tudo que tem 1, tá certo. Ótimo. Vamos para 2. A diferença entre a maior e menor... Entre o maior e menor de 3 números... Calma. A diferença entre o maior e o menor número de 3 algarismos que podem ser formados com os algarismos 1, 4 e 7 sem repeti-los é... Então, ó, a diferença entre o maior e menor número de 3 algarismos que podem ser formados com os algarismos 1, 4 e 7. Então, o maior com 3 é o 741. O menor com 3 é o 147. A gente sempre coloca o maior algarismo na maior classe, quando a gente quer o maior. E o contrário, quando a gente quer o menor, certo?
Então, se a gente fizer a subtração, aqui, ó, 7 para 11 dá 4, aqui emprestou, ficou 3, empresta, aqui fica 13, fica 9, aqui ficou 6, 1 para 6, 5, então fica 594. Então, a 2 está certa também. Então, tudo que não tem a 2, a gente tira. Então, ainda não dá para eliminar mais, mas a 2 está correta. 3. Pode-se afirmar que o número 2031 tem duas classes sim, tá certo? E que o algarismo que representa a primeira ordem é o 1. Primeira ordem é o 1. Certíssimo, então essa também tá certa. Então a gente já elimina essa daqui, porque aqui tá falando que a 3 não tá certa, não colocaram a 3. Então agora a gente tá entre a C e a E. Vamos analisar a 4, e com isso a gente já avalia tudo. 4. O sistema de numeração indo-arábico é não posicional, ou seja, o mesmo algarismo não assume valores diferentes conforme a posição que ocupa. Nada a ver, é justamente o oposto. Então, essa está errada. Logo, alternativa 1, 2 e 3, que são as certas. Correto, pessoal? Essa é de conceito. Questão 15. A Copa de número 22, né? Ó, isso aqui é 22. 22. 22ª Copa do Mundo ocorrerá no Catar em 2022. Sabendo que esse campeonato acontece a cada 4 anos e supondo que ele continue ocorrendo por muito tempo, no ano de 2930 estará ocorrendo. Gente, o que eu aconselho vocês, né? Claro, tem que saber o número romano, mas além de qualquer coisa, façam né? Quando é essa questão de contagem, que vocês já viram que tem essa questão de você precisar avaliar se você está contando com o primeiro ou a partir do primeiro número. Para não se confundir, faça alguns exemplos pequenos assim, vê se aplica o que você está raciocinando e depois faz com o intervalo que ele está pedindo, tá? A prof vai fazer isso para vocês entenderem, ó. Que nem aqui. Eu sei que em 2022 eu tive a 22ª Copa do Mundo, certo? Vamos pensar em 2020, 4 anos a mais, eu vou ter 4 mais 2, eu vou ter 6 em 2026, certo? Eu vou ter a 23ª Copa do Mundo. No ano de 2000, mais 4 anos, no ano de 2030, eu vou ter a 24ª Copa do Mundo. Então, analisando por esses aqui, se eu pegar o ano de 2030 e diminuir de 2022, vão me sobrar, claro, 8 anos, certo? 8 anos. Então, o que que eu faço? Ah, está indo de 4 em 4, vou dividir por 4, ok. Vai dar o quê? Vai dar 2. Eis a questão. Porque quando eu faço isso dando 2, ó, a prof estava sumida aqui, deixa eu voltar. Quando dá esse 2 aqui, o que que acontece? Vocês viram que passaram 2 anos a contar de 2022, certo? Então, se fosse para falar qual a Copa do Mundo, o que que eu só ia pegar o 22, que eu já considerei, e somar mais esses 2 anos a mais a partir dele. Então, mais 2 ia dar certinho o 24. Ok, então beleza. Então, isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que diminuir o ano final, no caso é 1930, do ano em consideração que eu sei que é o 2022. Vamos fazer isso, ó. Empresta, que fica 8, que ficou 2. 2 para 2, nada. Aqui fica 9, aqui fica 0. 908 anos ao todo, vou dividir por 4, porque acontece de 4 em 4 anos. Então, 4 vezes 2, 8. Para 9 sobra 1. Fica 10. 4 vezes 2, 8. Para 10 sobra 2. Fica 28. Vai ficar 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28. Para 28 não sobram nada. Então, foram 127 copas a mais.
Aí agora eu só vou somar a partir da 22ª. Então vai ficar agora, sim, eu vi que o meu raciocínio deu certo, apago, porque me interessa esse daqui. Então eu vou pegar o 22 e vou somar mais 127 edições. 7 mais 2, 9, 2 mais 2, 4. Então vai ser esse número de Copa do Mundo, 249, tá? Agora tem a outra questão que não deve ser um problema para vocês, que é transformar isso em número romano, né? Então, 200 é CC, 40 é o quê? É o 50 menos 10, e o 9 é o 10 menos 1. Então, 249. 249, certinho, alternativa C. Beleza? Questão 16. No ano de 2022, foi realizada no Colégio Militar de Curitiba a 27ª Feira de Ciências, né, ó, 27. As feiras de ciências do CMC ocorrem anualmente e todas as edições realizadas desde o seu início aconteceram sem interrupção de uma para outra. Com base nessas informações, podemos afirmar que a primeira feira de ciências do CMC ocorreu em... Então, o que que a gente tem? Mesma coisa que eu vou falar para vocês, ó. Considerando, então, que no ano de 2022 eu tive a 27ª Feira de Ciências. Vamos fazer os anos, né, diminuindo, decrescendo. Então, em 2021 eu tive a 26ª, em 2020 eu tive a 25ª. Então, pra gente, o que que ele quer saber? Ele quer saber, com base nessas informações, quando foi a primeira feira de ciências. Ele quer descobrir lá a primeira feira de ciências, certo? Então, o ano, né? Se a gente pensar do 25º para o 27, se a gente pegar só aqui, ó, 27 menos 25, a gente sabe que dá 2. Só que quantos anos foram, né? Passaram-se 2 anos a partir daqui, né? 2 anos anteriores. Então, se eu o que que eu preciso só fazer? Pegar o 2022, certo? E subtrair esses 2 anos que se passaram, certo? Ó, 2 anos que se passaram, então dá certinho o 2020. Tá? Nesse caso, não precisa somar mais um, porque eu já estou considerando esse mesmo andar aqui, né? Entenderam, gente? É importante vocês checarem essa informação, assim, se está dando certo, né? Então tá, eu diminuí aqui o número, eu vi que de 27 para 25 usei 2, né? Então, eu vou diminuir de 2022 aqui também. Não precisa, né, considerar com ele. Então, fica 2020, deu certinho. 25ª em 2020. Agora, vai ser o mesmo raciocínio. Então, eu vou pensar, né, 27 anos que se... a mais, né, a menos, perdão, que a gente teve, porque é a primeira edição que ele quer, certo? Então, a primeira edição ele quer, então é 27 menos 1. Então, são 26 anos, certo? Ó, 26 anos. Agora, eu vou diminuir também 2022, certo? Menos esses 26 anos que passaram, né? Então, aqui, ó, fica 6, aqui ficou 1, vou precisar emprestar de quem tá mais próximo, aqui vai ficar 9, 2 para 9, 2 para 11, perdão, 9, aqui 9, aqui 1, então ficou 1996, tá? Então, no ano de 1996. Daí, aquilo também, né? Agora eu só tenho que transformar isso em romano, então, 1900 é 1000 menos 100. 90 é o 100 menos 10. E 6 é o 5 mais 1.
Então, a alternativa A. Beleza, gente? Cuidado, né? Eu sei que vocês, às vezes, podem ter diminuído direto 27 chegaram nessa daqui, não é? Né? Então, a gente quer saber a primeira, o ano 1, não é o ano 0, né? Tá bom? Então, é a alternativa A. Então, Beatriz, faltou um B aqui de Beatriz, mas enfim, Beatriz ganhou de seu avô um livro de desafios matemáticos. Logo nas primeiras páginas, deparou-se com o seguinte problema. Escrevendo-se os números naturais a partir de 1 sucessivamente, sem separação, né? Juntando tudo. Qual algarismo que ocupará a 105ª posição? Beatriz pegou um lápis e começou a rabiscar uma folha de seu caderno, até que finalmente encontrou a resposta correta. Ela ficou tão feliz que foi contar ao avô que a resposta do desafio do algarismo é: gente, ó, cuidar com essa, né? Que é aquela que é questão de contagem, só que agora é aquele caminho inverso, porque ele dá que a gente usou 105 algarismos. Aquele mesmo raciocínio. A gente viu no problema anterior, não vou fazer de novo, quem quiser volta lá, que de 1 a 99 a gente tem 189 algarismos. Olha só que interessante. Dessa forma, eu sei o quê? Dessa forma, eu sei que, com certeza, ele parou num número com 2 algarismos. Opa, 179, prof, colocou. 189, perdão. 189, tá? De 1 a 99 tenho 189 algarismos. Então, se eu tô falando da posição de número 105, ele tá entre esses números aqui. Então, e é maior, claro, porque a gente sabe que de 1 a 9 eu só usei 9 algarismos, né? Então, com certeza ele tem 2 algarismos. Não sei qual é a posição dele. O que a gente pode tentar é fazer, a gente já sabe que de 1 a 9 são 9 algarismos, né? Então, com um algarismo, com 2 algarismos, eu não sei onde vou parar. Mas posso fazer por tentativa. Se a gente fizer assim, até a metade de 1 a 99, vamos colocar de 1 a 50, por exemplo. Se eu faço de 1 a 50, eu faço ser o quê? O último menos o primeiro, que é 49. 49 mais 1 vai dar 50. Perdão, o prof colocou errado aqui, gente. Desculpa. 10 a 50. Vai ficar 50 menos 10, que é 40. 40 mais 1 é 41. São 41 números. São 41 números e todos os números aqui têm 2 algarismos. Então, são 82 algarismos. Se eu somar 9 com 102, ó, com 82, 9 mais 82, vão dar quantos aqui, ó? Vão dar 91, certo? Vão dar 91. Então, quer dizer que estamos perto, mas ainda não. Então, só que vamos tentar só até mais um pouquinho. Vamos tentar até 55, ó. Se bem que concordam comigo que como eu tô bem pertinho, né? Eu poderia até fazer na mão. Concordam? Mas vamos lá, vamos fazer até 55, por exemplo. De 10 a 55. Então, 55 menos 10. Ah, prof, vamos no intervalo. Era 50, vamos até 60, né? Vamos, sei lá, até 60, ó. De 1 até 60. O último menos o primeiro dá 50, mais 1, 51. Vezes 2. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2, 5 vezes 2, 10. Ó, o que aconteceu aqui? Se eu somar mais 9, dá 111. Passou um pouco. Tá vendo? Então, eu tô entre o número de 90, de 50, eu tô entre o número 50 e 60, com certeza, porque, ó, é a 15ª posição. Então, vamos fazer na mão, ó. Vamos pegar aqui, ó, o 50 vai ser o número 90, vai ser o número 50 que a gente tinha visto, né, ó. O número 50, que no caso é o algarismo 0, a gente estaria usando 91, certo? Tá? Que é o que a gente tinha conseguido aqui, ó. Opa! 91. Então, daí a gente tem o 52. Então, 92, 93,
tá vendo? Ó? Aí tem o 53, 94, 95. Opa, pulei o 51. Posso pular, né, gente? Ó, 51, 92, 93, 52, 94, 95, tá vendo? 53, 96, 97, 54, 98, 99, 55, 100, 101, 56, 102, 103, 57, 104, 105. Tá vendo, ó? Então, o algarismo 7, a prof... só deixa eu apagar aqui antes, senão fica muito amontoado, prof. Deixa. Melhor, né? Não vamos fazer amontoado assim. Então, ó, o 57, ó, 57 é o 104 aqui e 105. Tá vendo? Eu até poderia ir até o número 55, como a prof fez, quebrando, né? Que vocês iam chegar em 101. Quer ver, ó? De 10 até 55, o último, menos o primeiro, que dá 45, mais um, que dá 46. Então, 46 vezes 2, 12, sobe 1. 4 vezes 2, 8, mais um 9, então são 92, né? 92 mais 9 vai dar aqui, ó, os 101, tá vendo? Então, em 55, de fato, é 101 algarismos que eu uso até o 55. Aí ele faz, daí vocês fariam na mão só esse restante, tá? Então, é o algarismo de número 7, tá bom, gente? É isso aí, tá? Então, a indicação é isso, vocês quebrem o número, né? Vão quebrando, a gente sabe qual quantidade de algarismos que vai até, que nem a prof. Ah, eu vi que até 50 teriam 91, tem que ser um pouco a mais. Até 60, opa, até 60 deu 111, tem que ser um pouco a menos. Opa, fiz até 55, deu 101, então tá entre 50 e 55, tá? Perdão, entre 55 e 60, né? Então, daí, com isso, vocês podem fazer na mão só isso. Então, 55, o último algarismo é de posição 101, que a gente descobriu aqui, e vai fazendo na mão os demais. Daí, chega no 105. Beleza, gente? Vamos para o próximo. Questão 18. Joaninha era uma lagarta linda e tão pequena que quase sumia. Partindo do chão, na grande palmeira subia. Todos os dias, começando a amanhecer, 6 metros para cima fazia. Mas ao anoitecer, sempre 4 metros descia. Ao anoitecer do 15º dia, a subida teve fim. Sendo assim, qual a altura da palmeira do jardim? Então, gente, o que acontece? A gente tem lá a palmeira, que ela tá subindo, certo? Ela tá subindo. Então, ela tá ali, tá na subida, tá nananana. Quando chega o 15º dia, a subida teve fim, ela chegou no máximo que podia, certo? Então, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar, primeira coisa, se todo dia ela sobe 6 e desce 4, no fim do dia, ela subiu 2. Mas eu vou analisar um dia antes de acabar, eu vou analisar no 14º dia. No 14º dia, vezes 2, ela andou no 28 metros, certo? Então, aqui ela andou 28. Aí, amanheceu, ela andou mais 6. E o que aconteceu, ó? No anoitecer, ela ia descer, só que a subida teve fim. Então, o que aconteceu? Aqui, nesse momento, teve fim. Então, ela subiu e no anoitecer teve fim. Então, o que eu tenho? Eu tenho que ela andou mais 6 metros. Então, se ela andou mais 6 metros, ela andou, deixa a prof estar sumida aqui. Se ela andou mais 6 metros, eu vou pegar esses 28 metros mais 6, vai dar 34. Mas ela não vai descer mais, porque a subida teve fim, tá? Então, ela andou 34 metros. Beleza? Uma pegadinha aí, né? Quem fez
direto por 15, né? Não dá essa questão, né? A gente tem que analisar isso, porque ela subiu até os 28, né? Daí ela ia subir e ia descer. Só que não desceu, porque a subida teve fim, né? Não anoitecer. Então, ela parou ali, nos 34 metros. A soma de três números e uma subtração é 1.578. O minuendo excede o resto em 532 unidades. A soma do algarismo do resto, os dos algarismos do resto é igual a. É aquilo lá que a prof já falou sobre esse tipo de questão. A soma de todos os termos de uma subtração é 2 vezes o valor do minuendo. A soma de todos os termos do valor de uma subtração é 2 vezes o valor do minuendo. Então, se 2 minuendos é 1.578, um minuendo é metade. Então, vai ser 1.578 divididos por 2, tá? Então, é aquele bizu que a prof já explicou em sala. Então, repetindo, a soma de todos os termos de uma subtração, ou seja, minuendo mais resto mais subtraindo, né? Ou minuendo mais subtraindo mais resto, né? Independente da ordem. A soma de todos os termos é 2 vezes o valor do minuendo, tá? Lembra por quê? Ó, pense no minuendo como uma reta. Se eu pego o minuendo e tiro uma parte, que é o subtraendo, estou tirando uma parte, quem me sobra é o resto. Então, tá vendo? O minuendo nada mais é que o subtraindo mais o resto. Então, se eu pego o subtraindo mais resto mais minuendo, subtraindo mais resto é o próprio minuendo. Então, 2 vezes o minuendo é a mesma coisa que a soma de todos os termos. Então, 2 minuendos é 1.578. Então, um minuendo é metade. Então, 7 vezes 2, 14, sobra 1, 17. 8 vezes 2, 16. Para 17 sobra 1, fica 18. 9 vezes 2, 18. Para 18, nada. Pronto, achei o valor do minuendo. Mas ele fala que o quê? O minuendo excede o resto em 532 unidades. Então, o resto é 532 unidades a menos. Vou diminuir 532 e vou achar o resto, certo? Então, aqui fica 7, fica 5, fica 2. Agora, ele quer, achei o resto, só que ele quer a soma dos algarismos. Então, é 2 mais 5 mais 7. 2 mais 5, 7. 7 mais 7, 14. Então, questão 19, alternativa D. Beleza? Questão 20. O quadro abaixo foi apresentado por uma equipe da 20ª Feira de Ciências, Arte e Cultura do Colégio Militar de Juiz de Fora, como desafio aos visitantes. Daí coloca ali a operação, sendo, né, ali o smile e o coração, números naturais, então o valor da expressão. Daí, descobrindo quem é quem, a gente consegue montar ali a expressão. Antes a gente precisa somar. Então, uma soma, aonde, ó, aqui que a gente tem a mesma coisa, ó, deu 0. Para dar 0 aqui, as bolinhas podem ser 0 ou pode ser 5 mais 5. Se for 0, a gente pensa que o coração mais coração, eles são iguais. Então, se eles são iguais, a soma deles, teoricamente, né, se a gente pensar, teria que dar um número par, certo? São dois números iguais. Então, 2, né, 2 vezes, né, aquele número, a metade, né, a gente tem que pensar que a soma aqui tem que ser um número par. Não dá para ser um número ímpar. Quer dizer o quê? Que subiu alguma coisa. Então, não pode ser o 0, 0. Tem que ser o 5 e 5, né? Porque tem que ter, né, pela soma tá sendo 3 aqui, esse 0, 0 não daria, né? Porque não existe dois números dando uma soma 3. Se a gente pensa lá, 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 3 mais 3, 6. Tá vendo? São sempre números pares. E podem continuar. 4 mais 4, 8. 5 mais 5, 10. 6 mais 6, né? A soma de dois números, né? Por duas vezes, um número vezes 2 dá um número par, né? Então, não pode ser 3. Então, agora a gente já sabe que a bolinha, que é o smile, na verdade, é 5. Nossa, que smile feio da prof. Tá, é 5. Beleza.
Agora vamos pensar. Aqui para dar 3, né? É porque subiu 1, então aqui coração mais coração, ou é 1 mais 1, certo? Que daí 1 mais 1, 2, mais 1, 3, certo? Mas se for dessa forma, se aqui eu estou assumindo como 1, aqui eu já sei que é 5, ficaria 5 mais 1, 6, e não 12 aqui, né? Então não pode ser. Então outra possibilidade é que dê 12, né? A soma coração mais coração. Então, cada coração, né, para soma dar 12, cada coração seria 6. 6 mais 6, 12, mais um que subiu aqui do 5, mais 5, 10, ó, subiu mais um. 6 mais 6, 12, mais um, 13. Aí agora, 5 mais, opa, 6 mais 5, 11, mais um, 12, deu certinho. Então, pronto, eu achei que o coração é igual a 6. Perfeito. Agora só substituo aqui. Então, smile, 5 vezes coração, 6, dividido por 3 vezes coração, 6, menos smile, 5. Então, vai ficar, para sair, 6 vezes 5, 30, sobre 3 vezes 1, certo? Então, vai ficar, deixa eu fazer aqui, ó. Para fazer aqui embaixo, 30 divididos por 3, vai ficar 10, né? Que é a alternativa B, tá bom? Então, com isso, fechamos aí esse simulado, né? 16º, o nosso 6º simulado. Certo, pessoal? Então, isso aí, uma dica da prof, né? Refaçam todas as questões que erraram e vamos estudar, tá bom? Um abraço, até o próximo.